Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, vamos falar aqui sobre o Jing Liren, o número 3 do mundo e o maior jogador de xadrez da história da China. Vamos conhecer aqui um pouco mais sobre esse jogador que às vezes a gente não entende, né? Por que ele não foi tão bem no torneio de candidatos? Cadê o Jing Liren nesse torneio aqui? Às vezes ele não vai jogar um torneio ou outro, não aparece na mídia. Quem é o Jing Liren? Cadê o Jing Liren? Vamos conhecer um pouco mais sobre ele. E para começar, vamos falar do nome dele. Muita gente tem essa dúvida, né? Jing Liren. E aí nos torneios aparecem Jing, Liren. E aí aparece lá o Caruana, Fabiano. A gente fala, então tá, primeiro o sobrenome, depois o nome. Caruana Fabiano. Mas ninguém chama, o Caruana Fabiano. Todo mundo fala o Fabiano Caruana. E por que não fala então Liren Jing? Fala Jing Liren, né? Já que é Jing, Liren. Não usa a mesma lógica para ele, só porque ele é chinês? Exatamente, né? Porque na China se fala primeiro o sobrenome e depois o nome, então já tá certinho, né? Então por isso que a gente fala Jing Liren mesmo. Quando a gente tá falando Jing Liren, a gente tá falando o sobrenome dele, depois o nome dele, que é como se usa na China. Bom, pessoal, ele é o número 3 aqui do mundo, é o jogador chinês mais forte aí da história. E aqui temos uma entrevista do Chess.com, ele conversa com David Cox sobre a ascensão dos homens no xadrez na China, tá? Porque só para vocês terem uma contextualização, na China o esporte mais popular de todos é o Go, não é o xadrez. E aqui também ele vai falar sobre a sequência de 100 partidas invictas dele, foi um grande recorde que foi apenas superado depois por Magnus Carlsen. E a dificuldade de manter um relacionamento enquanto joga xadrez de elite. Então ele é da cidade de Wenzhou, filho de um engenheiro elétrico e de uma enfermeira, e ele nunca imaginou que seria o jogador chinês mais forte da história. Eu vou contar aqui a história dele e depois eu vou alternando, mostrando partidas aí também do Jing Liren, tá bom? Aqui não se surpreende que o Wenzhou tenha produzido um super talento. A cidade é a meca do xadrez, cidade natal da campeã mundial Zhu Shen. Então já é uma cidade conhecida aí pelo xadrez. Apesar de um começo promissor na sua carreira com 2 títulos mundiais juvenis, campeão do mundo 2 vezes, inúmeras vitórias nos torneios juniores mais prestigiados da China, o Jing demorou muito tempo para se convencer que ele poderia viver da sua paixão pelo xadrez. Foi assim que ele se formou em Direito na Universidade de Pequim. Então ele mesclava, né, os estudos de xadrez, não tinha muita certeza se era isso que ele ia fazer da vida. Nos últimos 3 anos, Jing mostrou ser um dos jogadores com maior probabilidade de desafiar Magnus Carlsen. Essa reportagem é de fevereiro de 2020, tá? Então, aqui, chegando à final das últimas 2 Copas do Mundo, quebrando a barreira dos 2.800 de rating, vencendo Carlsen no desempate do Sinquefield Cup de 2019. Conhecido por seus nervos de aço e semblante calmo diante do tabuleiro, Jing é um dos jogadores mais difíceis do mundo a ser derrotado, registrando uma sequência invicta de 100 partidas de agosto de 2017 a novembro de 2018. Só 100 partidas, você imagina isso? 100 partidas ali do clube, do bairro, né? São 100 partidas aqui pensadas com jogadores, com os melhores jogadores do mundo, né? Então imagina, durante 100 partidas... É muito tempo pra você... Acho que você se acostuma, né? Você começa a achar que você não perde nunca mais. É inacreditável essa marca dele. Foi aqui então temos a entrevista. Foi feita por telefone aqui pelo pessoal do Chess.com. E aqui eles falam o seguinte pro Jing Liren. Vimos um grande boom no xadrez chinês nos últimos 10 anos. O Candidatos do próximo ano, esse que já acabou de acabar, né? Terá 2 jogadores chineses pela primeira vez na história. Você e o Wang Hao. O que impulsionou esse boom de xadrez no Oriente? E a resposta do Jing Liren: o xadrez é muito popular na China agora, principalmente entre crianças e estudantes. Acredito que é muito por causa dos programas escolares, dos resultados que tivemos em importantes campeonatos por equipes e das muitas campeãs mundiais. Jogadoras como Hu Yifan, Tang Zhongyi e Zhou Wenjun, que é a atual campeã mundial, que chegaram ao topo. E a equipe masculina que venceu as Olimpíadas e o Campeonato Mundial por equipe nos últimos anos. Essas vitórias receberam muita atenção da mídia e cada vez mais pais estão matriculando seus filhos em um clube de xadrez. Mas devo dizer que o xadrez ainda não é tão popular quanto o Go ou o Xiangqi, o xadrez chinês. No momento, Go é o jogo mais popular na China. Está profundamente enraizado na filosofia chinesa e o match recente entre Keiji e o AlphaGo é o AlphaZero lá do Go, né? O tornou mais popular do que nunca. E aí a próxima pergunta. Então, como você começou a jogar xadrez em vez de se tornar um jogador de elite de Go?
Aqui em 1995 houve um match famoso em Wenzhou entre Xi Jun, a primeira campeã mundial da China, e Victor Korchnoi. Após esse match, Wenzhou recebeu o título de cidade do xadrez na China, e então criou-se um clima favorável naquele momento para aprender o jogo. Depois disso, quando eu tinha 4 anos, fui enviado para um clube de xadrez e tive muita sorte de ter o mesmo treinador, Shen Lixing, que havia ajudado a transformar Zhu Shen em uma das melhores jogadoras. Ele teve um treinador que era o treinador da melhor jogadora de xadrez do mundo. Falando em Xi Jun e Zhu Shen, a China sempre teve jogadores masculinos muito fortes, mas historicamente são as mulheres que se destacam no mais alto nível. Foi só recentemente que os homens entraram no top 20 do mundo com você, Yu Yangyi e Wang Hao. Por quê? Antes de tudo, deve-se notar que nossa atual equipe feminina é ainda mais forte do que no passado. Elas venceram as 2 últimas Olimpíadas, mas a equipe masculina também tem jogadores promissores como Wei Yi. Esse pequeno atraso é devido a uma tradição antiga. Há 20 anos esperava-se que os melhores jogadores chineses, como Ye Xiongquan e Xu Jun, treinassem as mulheres. Durante os torneios, eles eram responsáveis pela preparação das aberturas para elas. Hoje todo mundo trabalha sozinho. Se as mulheres querem melhorar seu jogo, precisam contratar e pagar um treinador. Antes de continuar aqui a reportagem, vamos olhar uma partida aqui do Jing Liren, uma pérola aqui. O Gata Kamsky contra o Jing Liren. Essa partida aqui aconteceu aqui, ó, no ano de 2011, tá bom? Gata Kamsky aqui de brancas, eu vou virar pra gente ver aqui o Jing Liren com as peças negras. E vamos lá então, Gata Kamsky abre a partida que aconteceu em Moscou, no Aeroflot Open. O Gata Kamsky abre com E4, Jing Liren responde E6, a francesa, temos D4 e D5, cavalo C3. E aqui o Jing Liren decide ir para cavalo F6, né? Aqui vários lances são possíveis, até mesmo a bispo B4 é muito jogado. Cavalo F6 pelo Jing Liren. E5 atacando o cavalo, cavalo FD7, aqui F4. As brancas têm que fazer uma pegada bem forte aqui no peão de E5, porque as pretas vão jogar sempre minando os peões aí de D4 e E5. A C5 foi jogado, cavalo F3, cavalo C6, pressionando em D4, cavalo E2, bispo E7, C3 e aqui roque simplesmente. Bispo E3, colocando mais uma proteção aqui no peão central e F6, né? Jogadores de francesa sabem que chega o momento, né? Depois de fazer roque e tudo mais, vai jogar F6 e atacar o peão lá de E5. G3 foi jogado, dama B6, intensificando a pressão nos peões de D4 e B2, como fazem os jogadores de francesa, e aqui dama D2. F por E5, D por E5 e torre D8 agora pelo Jing Liren, colocando a torre na coluna D, bispo H3 e agora pressionando o peão aqui de E6, o que fazer? O Jing Liren já começa a complicar tudo aqui com o lance D4, legal, né? Muito bacana esse lance, a partida seguiu com o bispo F2, mas a ideia aqui, né, se joga um lance como bispo por E6, tem uma pequena questão tática. Aqui depois de rei H8 e bispo F2, por exemplo, colocando o bispo em segurança, teria cavalo de D aqui por E5, olha que interessante. E depois de, por exemplo, F por E5, poderia seguir bispo por E6, né, então capturando aí a peça. Então tem essa questão aí do cavalo por E5. E não dá para jogar bispo por bispo, senão tá vindo cavalo por F3. Então tem uma questão tática aqui. O Jing Liren ele é cheio dessas, né? Ele aproveita cada posição, entende cada posição e já faz aqui o lance D4, deixando o peão aqui de E6. Aqui o Gata Kamsky joga bispo F2 e agora D3 atacando o cavalo. Aqui cavalo C1 colocando o cavalo em segurança e pressionando o peão aqui de D3. E agora cavalo F8, o cavalo protege E6, o bispo protege E6 e a torre traz uma proteção para o peão de D3. E aqui o Gata Kamsky não deve capturar aqui, não foi o lance jogado cavalo por D3 por conta da pressão que vai existir aqui na coluna D. Dama B5 seria um excelente lance, dama 6 também funciona muito bem. Por exemplo, dama B5 e o cavalo aqui vai ficar sem defesa, né? Não dá para você tentar levar o rei, por exemplo, o rei E2 está vindo C4 com uma posição vencedora para as negras. Portanto, aqui a partida seguiu com B3, agora dama em A6, o Jing Liren coloca mais uma proteção, aqui uma vez que B3 impedia, né, o lance C4, então agora a dama protege aqui o peão de D3, e agora A4. B5 aqui pelo Jing Liren, essa partida é a imortal das cravadas aqui do Jing Liren. Agora o peão não pode capturar aqui em B5, porque o peão está cravado, senão está caindo a torre. Temos roque e aqui bispo B7. A torre A2, agora sim ameaçando capturar o peão. E aqui B4, Jing Liren fecha aí a coluna A. C4, cavalo A5, mantendo pressão aqui no peão. Mas ele tem uma ideia a mais esse lance aqui do Jing Liren. Ele já vê que ele tem um peão passado avançado e a possibilidade de mais 2 aqui.
O Ding Liren já vai para uma ideia fantástica com o lance cavalo A5. Esse lance, a princípio, você fala, beleza, mas tá atacando o peão tá defendido, o que esse cavalo foi fazer aí no canto, né? Bispo E3 foi jogado e agora o Ding Liren vai para o que ele queria. Cavalo por C4, sacrificando o cavalo por 2 peões, B por C4, dama C4. E aqui, então, o Ding Liren passa a ter 3 peões passados e conectados. Exatamente 3, esse peão aqui tá fraco, de D3 vai cair, mas vai existir um ataque muito forte com os outros dois, vamos ver. F5 foi jogado, E por F5, bispo por F5, agora o peão está atacado aqui 3 vezes, e agora dama D5 aqui pelo Ding Liren. Temos bispo por D3, C4 atacando o bispo, bispo B1, e aqui dama C6, a torre fica atacando a dama, e o Ding Liren conseguiu agora esses peões passados e conectados na ala da dama, né? Então ele sacrificou lá uma peça para conseguir isso. Tá apostando nisso, dama E1 foi jogado e agora cavalo G6. Temos aqui torre de A em F2 e agora cavalo por E5. Olha que sensacional. Mais uma vez o tema da cravada acontecendo aqui nessa partida imortal das cravadas do Ding Liren. Aqui não dá para jogar cavalo por E5, senão dama H1 entrega checkmate na hora. O cavalo de F3 está cravado. Seguimos com o cavalo em E2 agora e aqui torre D3. Mais uma ideia impressionante aqui do Ding Liren, provocando realmente aqui bispo por D3. A partida seguiu com cavalo em D4, primeiro atacando a dama D5 e agora sim bispo por torre. Temos cavalo por D3 e aqui o Ding Liren está momentaneamente com uma torre a menos. No entanto, esse cavalo está atacando a dama, a torre. A partida segue com dama D2 e agora o Ding Liren faz cavalo por F2, torre por F2 e o Ding Liren tem uma troca a menos, uma torre aí por uma peça menor. Mas ele tem peões passados e conectados e um bom ataque na ala do rei. Ele segue com torre F8 e o cavalo continua cravado aqui. Se ele sair daí, tá tendo dama H1 mate. Aqui H4 foi jogado C3, atacando a dama D3. E aqui bispo C5. E de repente tá tudo cravado aí. O cavalo não pode sair se não tem checkmate. O cavalo de D4 não pode sair, tá caindo a dama. A partida seguiu com o bispo F4, tentando bloquear a coluna F, e agora a torre D8, o cavalo continua cravado. Bispo E5 e agora a torre E8 atacando o bispo. O bispo volta para F4 e agora a torre 1, cheque. Mais uma vez explorando o tema aqui da cravada, o cavalo não pode capturar, senão dama H1 checkmate. Torre F1 foi jogado. E agora um bonito arremate aqui, um bonito desfecho do Ding Liren. Dama por F3, olha que maravilha, né? A torre está cravada, não pode capturar a dama. O cavalo está cravado, não pode capturar a dama. A partida seguiu com dama por F3, mas depois de simplesmente bispo por D4 aqui pelo Ding Liren, o Gatakamsky abandona aqui a partida. Que partida espetacular aqui do Ding Liren. Que partida espetacular, a imortal das cravadas do Ding Liren. E aqui abandonou por quê? Abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Vamos ver aqui, ó, rei H2, por exemplo. Aqui tá seguindo o bispo por F3, torre por E1. Poxa, mas aí as brancas têm uma torre e um bispo contra um par de bispos. Não vamos nos esquecer desses carinhas aqui, eles fazem toda a diferença. B3, 2 peões passados e conectados. Não tem como segurar essa torre e esse bispo aí. Um par de bispos e um par de peões passados e conectados, esquece. Aqui pode seguir qualquer coisa. Bispo E3? Não. Bispo D6, vamos tentar segurar esses peões por aqui. Aqui pode seguir B2, acho que B2 tá bom, né? Aqui torre F1 atacando o bispo, ou bispo A3, vamos tentar segurar aqui. Aqui pode seguir C2, acabou, né, pessoal? 2 peões passados conectados na sétima. Torre 8 cheque, rei F7, torre F8 cheque, rei 6, vai dar mais alguns cheques, né? Bispo por B2, bispo por B2, par de bispos e peão passado contra a torre, né? Não tem mais jeito. Torre, qualquer lance aqui, não dá para você impedir a promoção, né? Se vier torre C1. Bom, enfim, você pode até promover e ficar a par de bispos aí contra rei, né? Uma posição vencedora, com certeza, aqui para o Ding Liren. Uma belíssima partida aqui, com uma altíssima precisão aqui para o Ding Liren contra o Gatakamsky. Então, para a gente conhecer um pouco aqui da genialidade aqui do Ding Liren, né? Aqui, aquelas nuances táticas, né? Que ele pega, aqui não pode capturar, aqui eu vou avançando, ele calcula lá na frente. Vou sacrificar a peça por 2 peões passados e conectados. Uma coisa extremamente genial. Vamos continuar vendo a entrevista, vamos lá. Uma pergunta muito bacana aqui. Quando você sentiu pela primeira vez que poderia ser um jogador profissional de xadrez? Eu decidi seguir carreira profissional em 2009, quando eu tinha 16 ou 17 anos. Antes disso, obtive bons resultados nos juvenis contra jogadores da minha idade. Por exemplo, na China, temos um torneio muito famoso chamado Copa Li Xingji, que é como o campeonato juvenil chinês. Mas nunca tive o mesmo nível de resultados contra oponentes de todas as idades.
Então em 2009 eu ganhei o campeonato chinês, vencendo contra jogadores como Wang Hao, que tinha 200 pontos a mais do que eu, e a qualidade das minhas partidas era muito alta. Mais tarde naquele ano li uma entrevista com Peter Lecco, que disse que estava me assistindo e que as minhas partidas o inspiraram. Isso me deu muita confiança, então eu tenho que agradecer a ele. Puxa vida, olha só a simplicidade e a humildade dele. Até o Peter Lecco, que é a lenda do xadrez mundial, falar que se inspirava no Ding Liren, até aí ele não tinha muita certeza, muita confiança de que ele deveria seguir ou não no xadrez. Né? Em algum momento você já se preocupou em não ganhar dinheiro suficiente jogando xadrez profissionalmente? Não, porque na época eu não via o que mais eu poderia fazer além de jogar xadrez. Sinceridade, que bacana isso. Eu era muito bom na matemática na escola, mas depois dos meus estudos percebi que a literatura me interessava muito mais. Por que você estudou direito e não literatura? Eu não me arrependo de ter feito isso. Quer dizer, depois de ter feito, agora eu sei o que quero e o que gosto. Mas se eu pudesse escolher novamente, não faria essa graduação. A literatura chinesa é meu hobby, mas talvez se eu tivesse que estudar e passar horas todos os dias trabalhando nisso, eu perderia meu interesse. Leio livros por diversão e para relaxar. Não gosto de me sentir obrigado a analisar um texto. Vamos para mais uma partida aqui do Ding Liren, então, antes de continuar aqui. Vamos pegar aqui a próxima. Ding Liren de brancas contra Lu Shanglei. Esse aqui aconteceu no campeonato chinês em 2012. Vamos à partida. O Ding Liren abre com cavalo F3, o Lu Shanglei cavalo F6, temos C4, E6, D4, D5 e aqui cavalo C3. Todo mundo tirando peça. Aqui o Lu Shanglei faz D por C4, aceita o gambito aí da dama, ou do peão da ala da dama. E agora E4, atacando o peão aqui de C4. Bispo B4, cravando o cavalo, atacando aqui em E4. E aqui bispo por C4, Ding Liren gambita mais um peão aqui na posição. Cavalo por E4 e roque aqui pelo Ding Liren, entregando o segundo peão. A partida segue com cavalo por C3, B por C3 e aqui não bispo por C3, seria possível até jogar bispo por C3 aqui. As pretas ficam com 2 peões a mais, mas as brancas ficam muito bem porque as pretas não desenvolveram muita coisa. Depois de, por exemplo, torre B1 e roque querendo dar roque, as brancas têm aqui dama D3 atacando o bispo com forte ataque. Depois de bispo A5, por exemplo, o cavalo G5 aqui e as brancas já têm um forte ataque na ala do rei, enquanto as pretas não desenvolveram nenhuma peça praticamente na ala da dama e não tem peças o suficiente para protegerem aqui o fortíssimo ataque que está por vir. Então, por isso que aqui na partida seguiu com o bispo E7, aqui o Lu Shanglei contente já com um peão a mais, e agora cavalo E5 pelo Ding Liren. Roque, dama G4, o ponto é esse. Aqui a gente está no lance 10 e o Ding Liren já está atacando com tudo na ala do rei. E aqui o Lu Shanglei faz um erro que aqui custará a partida, que é o lance C5. Aqui com as peças não desenvolvidas, é um crime jogar o lance C5 quando a gente já tem 4 peças apontando aqui na ala do rei. E você jogar um lance como C5 realmente é suicídio. Aqui o Ding Liren já começa atacando com bispo H6, ameaçando o checkmate. Aqui em G7 o peão não pode capturar o bispo por conta da cravada. E agora bispo em F6 protegendo. E aqui bispo D3, o Ding Liren apontando todas as armas para a ala do rei. Torre 8 foi jogada F4, preparando a subida da torre. E aqui G6, o Lu Shanglei faz o seguinte... Aqui tranquilo, vou deixar essa estruturinha de fianqueto, protegendo aqui todos os ataques. Se preciso for, eu jogo aqui com dama E7, bispo G7, dama E7, bispo G7, dama F8 e tento segurar aqui a posição. Mas o Ding Liren aqui no lance 14 não vai dar chance para o Lu Shanglei e já chega sacrificando aqui bispo por G6, olha que sensacional. Aqui F por G6 e agora cavalo por G6, sacrificando a segunda peça. H por G6 e dama por G6. Aqui pelo menos o Ding Liren recuperou os peões, tá até com um peão a mais, mas teve que sacrificar 2 peças para isso. Será que vai dar certo? Aqui rei H8 foi jogado, bom, bispo G7 impossível, né? Dama pro G7, checkmate na hora. Então rei H8 e aqui bispo G5, atacando aí o bispo 2 vezes. Aqui é possível jogar um lance como torre F8, mas está vindo torre F3 com um fortíssimo ataque. Então o Lu Shanglei prefere jogar bispo por G5 e agora F por G5. E você fala, não é possível. O Ding Liren tudo bem, ele detonou aqui a defesa do rei, adversário e tal, mas peraí, ele tá com 2 peças a menos. Agora o ponto todo é esse aqui, olha só pessoal. Peças não desenvolvidas, né? E o rei sendo atacado aqui. Então a partida seguiu agora com torre E7, um lance forçado aqui. Qualquer outro lance vai perder na hora. Por exemplo, cavalo D7, tá vindo torre F7 aqui e não tem como evitar o checkmate. Então, por isso torre E7 aqui é forçado, segurando torre F7. E agora dama H6 cheque.
Aqui, mais uma vez, você não pode jogar torre H7 por conta de torre F8, né? Torre H7 por conta de torre F8 com sequência de checkmate. Dama por F8, dama por F8, mate. Então, depois de dama H6, cheque, mais um lance forçado, rei G8. E agora G6. Olha a tranquilidade do Ding Liren com 2 peças a menos. Faz aqui o avanço de peão, mas esse avanço de peão não é um avanço qualquer, né? Aqui realmente o ataque é muito forte. O Xianglei vem trazendo as peças. Opa, deu tempo, vou levar a peça. E agora torre F3, calmamente aqui o Ding Liren, né? Agora cavalo F8 aqui foi jogado. E torre de A em F1. Temos cavalo por G6, aqui o Lu Xianglei decide devolver aí material para tentar amenizar o ataque do Ding Liren. E agora a torre G3, o Ding Liren não quer recuperar a peça, ele quer preparar o mate aqui. Torre G7 e depois de torre por G6, aqui simplesmente no lance 24, Lu Xianglei abandona aqui a partida. Não é possível, que partida fantástica aqui do Ding Liren. E abandonou por quê, Rafael? Abandonou porque não dá mais. Vai levar checkmate aqui, pessoal. Ó. Por exemplo, vamos lá, vai. Torre por G6, dama por G6, rei H8, torre F7. Acabou. Né? A dama não pode capturar aqui com cheque, porque tem um peão de C3. Não dá tempo de dar um cheque. E aqui não tem como segurar. Ah, dama G8, segurou G7, segurou H7. Aqui aí dama H5, o rei tá esmagado. Né? Aí teria que jogar dama H7, aí dama por H7, checkmate. Fora esse lance, poderia pensar aqui talvez em dama E7, defendendo a torre. Aqui sobreviveria mais, mas vai levar mate também. Torre F3 seria o lance que exclama. Depois de B6, por exemplo, torre H3. Aqui dama F8. Aqui o rei ainda pode escapar para F7, mas teria aqui torre de H em G3. Pressão total em G7. E aqui acabou, né? Aqui tem que jogar um rei F7, tá caindo a torre, torre por G7, rei 8. E a gente tem uma posição completamente vencedora aqui para as brancas, né? Se tiver com preguiça, joga a torre G8. Se quiser ir pro mate, tem algumas linhas com mate mais rápido, com dama H5 e tudo mais. Posição vencedora. Então, por isso que depois de torre por G6, Lu Xianglei abandona aqui a partida. Uma partida espetacular aqui do Ding Liren. Que ataque foi esse? Já no começo da partida, né? Entregou ali uns peões. E já partiu para o ataque na ala do rei, sacrificou 2 peças, foi para cima e deixou. O Lu Xianglei teve 3 tempos ali, 4 tempos para tentar trazer as peças, mas não dava nem com aqueles tempos todos que ele tinha. Uma partida espetacular aqui do Ding Liren. Vamos à entrevista, vamos lá. Bom, aqui a entrevista continua. Quem são seus escritores favoritos da língua inglesa? Ele coloca provavelmente o escritor americano de contos Raymond Carver. Eu li vários dos seus livros. Eu também gosto muito do escritor japonês Haruki Murakami. Ele foi indicado várias vezes ao Prêmio Nobel. Um dos seus livros mais famosos é Norwegian Wood. No passado, você disse que hobbies como o seu amor pela literatura o ajudam a relaxar em meio à pressão do xadrez de elite. Como você lida com a pressão durante os principais torneios? Antes de cada partida, sinto um pouco de estresse, principalmente quando enfrento jogadores fortes. Mas quando estou bem preparado, muitas vezes me sinto bem relaxado durante a partida. É raro eu sentir emoções fortes. Geralmente consigo ficar muito calmo. E para isso, o sono é essencial. Quando eu tenho uma boa noite de sono antes da partida, eu fico de bom humor. Quando estou cansado, a minha cabeça não funciona direito e bebo muita água e café enquanto jogo. E faço um esforço extra para calcular bem e manter o foco. Mas nem sempre é fácil, especialmente quando você não está em boa forma. Quão importante é a sua capacidade de ler a linguagem corporal do seu oponente durante a partida? Às vezes isso influencia o meu jogo. Alguns jogadores se mostram muito confiantes. Eles se levantam após cada lance e seus gestos indicam que está tudo sob controle. Quando uma jogada me surpreende, às vezes fico menos confiante e mais influenciado pelo meu oponente. Às vezes isso muda minhas decisões e minha avaliação da posição. Esse é um ponto em que eu estou tentando trabalhar para não deixar acontecer muito. Que pessoa simples, né? Em 2018, você foi o primeiro jogador chinês na história a participar do torneio de candidatos. Isso colocou você sob alguma pressão? Sim, a mídia chinesa cobriu o evento com matérias sobre cada rodada. Muitas pessoas foram comentar as publicações, mas poucas realmente entenderam as partidas. Eu tento não ler muitos comentários. Minha mãe me acompanhou no torneio. Ela às vezes cozinhava para mim. E isso foi algo que me ajudou muito a lidar com aquela experiência. Ouvi dizer que sua mãe cuidava de todos os seus ganhos com o xadrez. Ainda é assim? Eu ainda moro com os meus pais e o dinheiro que ganho sempre vai diretamente para a conta bancária dela. Quando eu quero gastar, ela me dá, é claro. Mas não estou realmente interessado em dinheiro no momento. Não preciso de muito dinheiro para o dia a dia.
Bom, eu imagino que a comida dela ajudou muito durante o torneio de candidatos, porque eu li que você e outros jogadores às vezes costumam se contentar com macarrão instantâneo durante os torneios. Você tem interesse em experimentar a comida local? É verdade, geralmente o almoço antes de uma partida comemos algo muito simples para ter mais tempo para relaxar. E depois da partida, normalmente queremos retornar ao hotel o mais rápido possível. É somente após o torneio, quando ficamos finalmente livres, que às vezes saímos para experimentar um pouco da gastronomia local. Agora, você é o número 3 do mundo, e só contextualizando, pessoal, ele continua sendo o número 3 do mundo, tá? Ele tá com 2.799 de rating de clássicas. E é um dos favoritos para ganhar o torneio de candidato de 2020. Infelizmente, não fez um bom torneio de Englire. Você está recebendo muita atenção em seu país? Eu realmente não sei dizer. Na China não usamos muito Twitter ou Facebook e não sou muito ativo no Weibo. Deve ser alguma rede social da China. Muitos jogadores famosos do Go têm contas VIP na Weibo, mas eu só tenho uma conta normal e com algumas pessoas me seguindo. Eu estou bem assim. Quero ser tão famoso que as pessoas escrevam sobre mim todos os dias ou entrevistado após cada torneio. Quero ter minha própria vida e ter algum tempo para mim. A fama tem um preço. É claro que ganharia mais dinheiro se me tornasse mais conhecido e talvez teria um status social melhor, mas também não teria tempo para mim e toda a imprensa estaria na minha cola ao menor passo em falso. Falando da vida simples na China, você já pensou em sair da casa dos seus pais e viver por conta própria? Eu acho que talvez isso aconteça quando eu estiver em um relacionamento estável com uma mulher. Eu não tenho nenhuma vontade de morar sozinho. Às vezes vou visitar meus avós. Eles moram muito próximos e quando meus pais estão trabalhando, eu passo um tempo com eles. Na cultura chinesa, você geralmente deixa seus pais apenas quando se casa ou fica noivo. Então você tem que ter um relacionamento estável. A vida de um jogador profissional de xadrez dificulta manter um relacionamento? Sim, sem dúvida. É um problema estar tão distante a maior parte do ano. Especialmente esse ano, joguei muitos torneios. Eu passei o mês de junho todo na Europa. É difícil encontrar alguém que aceite esse estilo de vida. Meu último relacionamento terminou no final do ano passado, e provavelmente as viagens constantes foram uma das razões. Eu imagino que para chegar ao topo é preciso muita determinação. Conte-nos sobre sua notável série invicta de 100 partidas, o que o torna tão difícil de derrotar e como conseguiu manter o foco para permanecer invicto por tanto tempo. Para ser sincero, eu não estou tão preocupado com esse tipo de coisa. Eu acho que todos os jogadores fortes apenas se concentram no próprio xadrez. A mídia perguntará sobre o recorde, porque você completou 99 jogos sem perder. Eu tento não pensar muito sobre isso. Mas o recorde foi bastante estranho, especialmente com empates em 13 das 14 partidas do candidatos. Muitas delas tiveram altos e baixos, e eu estava quase perdido em 3 ou 4 e quase vencendo em outras 3 ou 4 também. Mas todo mundo nesse nível odeia perder. Eles farão de tudo para impedir a derrota, tentarão todos os recursos para salvar a sua posição. Antes de finalizar aqui essa entrevista, vamos para mais uma partida aqui do Ding Liren. Vamos lá. Ding Liren de brancas contra Alexander Areshenko. Essa partida aconteceu aqui no World Chess Team Championship em 2011, tá bom? E foi uma das partidas que o Leco comentou a genialidade aqui do Ding Liren e passou a se inspirar no Ding Liren. Vamos lá. O Ding Liren aqui com as peças brancas abre com D4. O Alexander Areshenko responde com cavalinho F6. Temos aqui C4, G6, F3 aqui pelo Ding Liren, já indo para uma configuração diferente do padrão. Cavalo C6, D5, atacando o cavalo, cavalo E5, E4. Então o Ding Liren deixa aqui uma formação bastante forte nas casas claras. D6 aqui, cavalo C3, bispo G7, F4, atacando o cavalo, cavalo ED7 e aqui cavalo em H3. Temos roque, bispo E2, desenvolvendo, cavalo C5, cavalo F2 e o cavalo em F2 aqui, protegendo o peão central que já está atacado duas vezes, também segurando a casa de G4, e interessantíssima a configuração das peças do Ding Liren. Por isso o cavalo H3, pessoal. O Ding Liren queria deixar o cavalo aqui em F2 e controlando casas importantíssimas aqui nessa estrutura que ele montou. Torre E8 e agora roque, temos E5 e aqui F5. Como assim? Que jogador faria F5 aqui nessa posição? É muito raro alguém fazer isso, muito genial. Você vai perder um peão e deixar o seu adversário com um peão passado aqui na posição. Realmente é algo difícil de entender. Aqui G por F5, E por F5, bispo por F5. Então aqui o Ding Liren tem um peão a menos e agora o Areshenko tem um peão passado. E agora cavalo G4 aqui pelo Ding Liren propondo algumas trocas.
Temos aqui bispo por G4, cavalo G4, dama G4. E aqui dama D7, o Arechenko fala, beleza, vamos trocar todas as peças então, vamos para o final com um peão a mais, um peão passado, vamos embora. Mas o Ding Liren fala, não é tão simples assim. Torre F5 agora pelo Ding Liren, aqui evitando a troca das damas. E agora E4 avançando com o peão passado, disparando. Temos bispo em H6, ameaçando agora checkmate, aqui em G7. Aqui F6, a dama fica protegendo o bispo. E agora B4 expulsando o cavalo daí. Cavalo em A6, atacando agora o peão de B4. Temos bispo por G7, dama por G7, trocando mais uma peça. E agora dama em F4, evitando a troca das damas, pressionando aqui em F6. Cavalo por B4, foi jogado cavalo por E4, pressão total aqui no ponto de F6. E aqui rei H8, né? Aqui fugindo dos temas do duplo do cavalo. E aqui torre F1, o Ding Liren coloca pressão total aqui na ala do rei, né? 3 peças pesadas, mais um cavalo muito bem colocado, enquanto a torre do Arechenko ainda não jogou e o cavalo está deslocado. Cavalo D3 foi jogado atacando a dama em H4 e agora a torre E5, o Arechenko desesperadamente tenta trocar aqui peças. E aqui torre de 5 em F3, um lance do Ding Liren simples, né? Atacando o cavalo e preparando para escorregar aqui na coluna G. Agora F5 foi jogado, o Arechenko vai para essa reação bastante interessante, deixa o cavalo, né, mas ataca o cavalo do Ding Liren aqui também. E agora o Ding segue com o cavalo em F6. Temos aqui cavalo C5, cavalo em segurança, e agora a torre H3, pressionando em H7. Torre E7 defendendo, e aqui, se você quiser dar pausa e encontrar o lance de arremate do Ding Liren, vale a pena. E simples assim, né, simples e genial aqui Ding Liren. Arremata a partida, eu espero que você tenha encontrado. Cavalo por H7, simples assim. Arechenko abandona a partida. Abandonou por quê? Tá perdendo esse cavalo aí? Abandonou porque não dá mais, pessoal. Vamos lá, vamos ver a possível continuação? Dama por H7 não dá, tá vindo dama por E7 e a dama fica cravada aqui na coluna H, né? Então cavalo por H7 realmente é arremate. Vai jogar o que aí? Rei G8, tá vindo cavalo F6 de qualquer maneira. Rei F7, torre por F5. Acabou, né? Esse rei aí vai sofrer todo tipo de ataque. Cavalo H5 tá vindo e não tem como evitar, né? O rei não tem o que fazer aqui. Vai tirar o rei pra cá, tá vindo pra G6, tá vindo dama H5 mate, né? E o rei não tem outras casas aqui pra fugir. Então o cavalo H5 é inevitável. Uma belíssima vitória aqui do Ding Liren, né? Realmente uma partida genial aqui. Com direito a lance brilhante. Foi aquele torre de 5 em F3. Né, uma partida extremamente precisa, né, um adversário muito forte, a criatividade do Ding Liren, jogar aquele F5, sacrificar aquele peão na abertura, né, realmente é uma coisa para poucos, quem faria aquilo, né, coisa realmente genial, é genial. Vamos lá ler o resto da entrevista. Aqui as 3 últimas perguntinhas. Como você se sentiu quando o MVL, o jogador francês Maxime Vachier-Lagrave, terminou sua série de invencibilidade em novembro de 2018. Você ficou desapontado por não ter conseguido quebrar o recorde de Sergei Tiviakov com 110 partidas invictas? Só lembrando, pessoal, que o Magnus Carlsen quebrou o recorde do Tiviakov. E o recorde do Tiviakov não era também levado muito a sério, porque não eram adversários, não era no xadrez de elite essa invencibilidade, né? Mas vamos ver aqui a resposta do Ding Liren. Como não perdi uma partida clássica há tanto tempo, não estava acostumado a perder. Geralmente, quando eu perco uma partida, fico muito triste e não quero conversar. Eu me isolo para pensar no que aconteceu, nos erros que cometi. Qual foi a ideia errada? Mas depois de entender onde eu errei, me sinto normal de novo. Eu sabia que Tiviakov tinha a maior sequência invicta, mas talvez haja algum jogador desconhecido por aí que ficou ainda mais tempo sem perder e ninguém prestou atenção. Como a série dele não foi conseguida no mais alto nível, acho que esse recorde nem é tão importante. Boa resposta aqui do Ding Liren, boa resposta. O que você acha do xadrez online? Mais e mais jogadores estão participando de eventos como Speed Chess Championship ou Title Tuesday no chess.com. Você gosta dessas competições? Não muito. Às vezes, antes de um blitz ou torneio rápido, eu jogo blitz online, mas geralmente não jogo muito na internet. Acho que às vezes isso afeta a sua capacidade no xadrez. Quando você se acostuma a jogar sem pensar, avalia menos as posições clássicas e fica mais difícil encontrar o lance certo sobre o tabuleiro. Finalmente, dada a sua ascensão ao longo dos últimos anos, você acredita que pode se tornar campeão mundial? Você é capaz de vencer o Magnus Carlsen? Eu acho que talvez tenhamos que esperar Magnus envelhecer. Sensacional. Que humildade, pessoal. Que humildade do número 3 do mundo. Eu não posso derrotá-lo. Ele está no topo e ninguém pode vencê-lo. Se ele não estiver em sua melhor forma, à medida que envelhece,
talvez tenhamos alguma chance. Mas para ser honesto, mesmo que eu nunca tenha a chance de disputar um match pelo título mundial, eu já estaria muito feliz, porque o que eu vivo hoje excede todos os meus sonhos. Ao me tornar o jogador chinês mais forte da história, já superei todas as minhas expectativas. Esse é o Ding Liren, quanta simplicidade, quanta humildade, quanta sinceridade. Um jogador genial, né? É de encher os olhos, assim, chega a emocionar a gente ouvir essas palavras de um jogador tão genial, tão brilhante quanto o Ding Liren, o número 3 aí do mundo. Tá bom, pessoal, é isso. Esse é o Ding Liren. Espero que vocês tenham gostado de conhecer aí um pouquinho mais sobre esse jogador aí lendário, o melhor jogador da história da China e o número 3 do mundo, Ding Liren. É isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez,